Posicionamento do bebê na mama, nos diversos tipos e tamanhos de mama. Então aqui eu vou falar de tudo que eu falei na live, e se vocês ficarem em dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, vai respondendo, tá? Por que é importante falar do posicionamento do bebê na mama? Um bom posicionamento do bebê na mama e o rodízio dele favorece a prevenção da piora de uma lesão. Por exemplo, a mãe tá com uma lesão no mamilo e o bebê fica sempre batendo naquele mesmo lugarzinho que tá lesionado, aquilo ali vai ficando, é como se eu tivesse machucado e ficava se batendo o tempo todo ali onde está machucado. Então vai doendo, às vezes dificulta a cicatrização. Se eu mudar esse posicionamento, o posicionamento do bebê na mama, se eu passar a bater em outro lugar, que no caso a linguinha do bebê bate em outro lugar, às vezes o céu da boca não encosta no lugar que está ferido, facilita o processo de cicatrização. E também, diferentes posições pode facilitar a pega do bebê. E isso pode aliviar a lesão, diminuir a dor e ajudá-la a cicatrizar, e também prevenir, porque se ele pega numa posição, ele pode não pegar corretamente, na outra pegar melhor. Então isso ajuda bastante o bebê com relação à pega e prevenindo lesões. Outra coisa que favorece com o rodízio de posição é a retirada de leite dos vários quadrantes da mama. Quando o bebê pega de um jeito, ele pode tirar mais de um quadrante. Se ele pega de outra forma, retira de outro. Então favorece essa retirada de leite de todos os quadrantes da mama, o rodízio. E outra coisa que também que é o mais legal que a gente vê, assim, da questão do posicionamento, de indicar o posicionamento, é a questão do conforto da mãe e do bebê. Porque tem posições que o bebê fica muito desconfortável, a mãe não se sente segura de segurar, e às vezes você ensinando outros posicionamentos favorece uma amamentação mais tranquila, porque às vezes a mãe fica toda torta, ou então o bebê tá todo tortinho também, a mãe tá toda engiada para frente, jogada para frente. Então o posicionamento ajuda muito nisso. Um bom posicionamento facilita uma boa pega e uma boa sucção. A gente sabe que uma boa pega é aquela pega que o bebê abocanha toda a auréola, os lábios ficam evertidos para o lado de fora, como se fossem os dedinhos aqui, ficam viradinhos para o lado de fora. Mas principalmente o lábio inferior. O superior, às vezes, ele fica retinho, não tem tanta rega. E abocanhando toda a região da auréola, a maior parte possível, porque tem auréolas que a gente também não consegue fazer o bebê abocanhar tudo. Mas isso vale uma outra live falando só de pega e sucção, porque a sucção também tem as movimentações corretas que tem que ser feitas pelo bebê, e não é só colocar o bebê lá, ele ficar com a pega certinha e o bebê movimentando a boquinha. O posicionamento, quem vai escolher é a mãe e o bebê. Eles vão escolher conforme o conforto que eles sentirem, que a mãe sentir, a segurança que a mãe sentir, que o bebê sentir. Geralmente, a primeira posição que a gente faz é a posição tradicional. Eu vou fazer aqui com vocês. E assim, tem coisas, né, objetos que auxiliam muito nessa questão do posicionamento, tá? Eu vou falando aqui das posições, eu vou falando pra vocês do que ajuda. Vou chegar um pouquinho pra trás, tá? Ó, o travesseiro. A almofada de amamentação, às vezes até um cobertor enrolado em U, que você dá a volta com ele aqui todo o seu corpo, ele uma minhoquinha faz um U com ele. Auxilia muito. Por quê? Se eu colocar o bebê lá na minha perna, ele vai ficar muito embaixo. Eu tenho que sempre olhar o bebê com relação à minha mama. A boca do bebê com relação à minha mama. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A mama tá aqui. Se a boquinha do bebê tá aqui, ele vai pegar, às vezes a gente desce o peito, empurra, tem gente que faz assim, abaixa o corpo, desce o peito pro bebê pegar. E daqui a pouco a mãe vai subir, porque dói, começa a doer. Então, eu tenho que colocar um suporte aqui embaixo, uma almofada, um cobertor, pra eu subir a boca do bebê, pra ele alcançar a auréola e o bico, tá? Então, aqui eu ajusto o bebê. Não sou eu que me ajusto ao bebê, o bebê que se ajusta a mim, tá? Vou colocar na posição tradicional aqui, só pra vocês entenderem que é uma das primeiras.
Minha bebê tá aqui, deitadinha. E aí vou colocar na posição tradicional, que todas as mães geralmente colocam. O que eu tenho que fazer? A minha barriga tá aqui, a barriga do bebê tá aqui. O bracinho passa por trás do meu braço, aqui debaixo do meu braço. Eu vou pegar, que vai dar de apoio pra minha bebê, é o meu antebraço. Então, eu vou passar ele em volta. Ela fica bem aqui na dobra do braço. A minha mão fica no bumbum do bebê, porque eu consigo trazer ela mais, ó, se precisar, tá? Aqui, eu vou virar um pouquinho pra vocês verem. A mama tá aqui. Tá vendo que ela ainda tá meio tortinha? Eu vou ajustar a neném. Ó, vira o corpinho dela mais pra mim, pra ela ficar com a boca na altura do mamilo, tá? E aqui ela fica bem coladinha, pertinho mesmo. Ela vai entrar com o queixinho mais, o pescocinho hiperestendido, o queixinho entrar mais encostando na mama do que o nariz. Porque tem muita gente que coloca o bebê assim, ó. E aí o bebê afunda. O bebê não pode afundar. Nessa questão do queixinho entrar mais do que o nariz, facilita a sucção do bebê também. Porque é a movimentação do queixo que ajuda na retirada do leite, tá? Então essa aqui é a posição tradicional. Às vezes, na posição tradicional, o bracinho aqui começa a cansar. E aí, o que eu posso fazer? Pegar um paninho e colocar aqui debaixo, pra me dar um suporte a mais, ó. E aí descansa meu braço, porque apesar do bebê ser levinho nos primeiros dias, isso pesa no meu braço, tá? Com relação à posição tradicional, a gente ainda tem uma opção que eu gosto mais. Por quê? É uma opção que eu levo o bebê pra mão. Porque nessa daqui, às vezes o bebê fica assim, ele mexe pra lá, mexe pra cá, e a gente fica aqui com o braço tentando corrigir o posicionamento dele. Mas nem sempre a gente consegue, fica muito estressante pra mãe, com o bebê chorando, então fica difícil. Eu gosto muito da posição tradicional com o braço invertido. Meu braço contrário tá aqui, eu vou passar ele em volta do bebê e vou segurar o pescoço. A gente segura com o polegar e o indicador debaixo das orelhinhas, tá? Aqui tá minha mama, então eu consigo afastar o meu bebê para ele deixar abrir bem a boca. Segura em C, que é muito importante, a pega do peito, sem C, por quê? Aqui eu dou um suporte pro meu peito e projeto o bico pra frente caso precise, tá? Porque tem bebê que precisa que projete a mama pra frente. Tô aqui segurando meu bebê, ela tá com barriguinha, a altura dela está bem no bico e trago o bebê. Aqui também, se precisar, pode colocar uma outra mantinha para dar suporte para a mão, porque também cansa, a cabeça do bebê vai pesando na nossa mão. E tem muitas mães que colocam o bebê nessa posição e posteriormente ela passa para a tradicional, que também é uma opção. O bebê continua aqui mamando, você só coloca para facilitar a colocação do bebê na mão e depois você troca. E aí segura com essa mão aqui, a mão, tá? Então, é a opção, é o que a mãe se sentir mais segura. A terceira posição invertida. A posição invertida geralmente precisa de um apoio ainda melhor para o bebê deitar. Pode ser a almofada, como eu falei, travesseiro, cobertor. Como que eu vou colocar o bebê? Do mesmo modo que eu estava segurando aqui, eu vou segurar o bebê, ó. Seguro debaixo das orelhinhas, polegar indicador. Essa mão, esses dedinhos aqui vai dar apoio nas costas do bebê, não machuca. O bebê vai deitar no meu antebraço aqui, ó. As perninhas dele ficam pra trás, não precisa preocupar. Ele deita no meu antebraço, eu seguro aqui com o antebraço. Aqui ela tá muito distante ainda do meu corpo, então eu vou trazer ela mais pra trás, tá? Vou pegar a mama. E aí eu posso trazer o neném. Minha mama tá aqui, eu trago o neném para a mama assim, tá? Às vezes também precisa de um suporte aqui embaixo do lençolzinho, tá? Tem bebê que mexe muito esse bracinho quando tá aqui, então outra opção é colocar o bracinho dele pra dentro e trazer ele pra mão, tá? Posição invertida. Na posição invertida ainda consigo trabalhar com ela invertida como se fosse um cavaleiro. Por que que a gente gosta tanto de posição de cavaleiro? Porque é uma posição que o bebê fica mais sentado, auxilia ele a dormir menos, porque o bebê sentado fica mais estimulado a mamar. E também a gravidade ajuda o bebê a abrir mais a boquinha, projetar a língua pra frente e o queixo para fazer um movimento de sucção melhor.
Então aqui ela é meio invertida, meio cavaleiro, porque a cavaleiro, como eu vou ensinar aqui no final. Ela vai sentar aqui na almofadinha dela. Se precisar, na hora que sentou, ficou baixo, eu coloco um paninho aqui de baixo, pra fazer tipo um banquinho pra neném, tá? Tá aqui na altura da mama, e aí eu firmei aqui o pescocinho, não precisa segurar o bumbum, só o pescoço, você tem que firmar mesmo, sem medo de machucar, como se fosse segurar um copo de água, de forma que eu consiga mexer o pescoço do bebê, tá? Então tem que firmar, não é esmagar o bebê, mas uma pega firme, tá bom? Trago o bebê aqui pra mama, ela abocanhou, ótimo. E ela vai fazendo a movimentação de pega e sucção corretamente, tá? Posição invertida, sentada. E a posição de cavaleiro, que é a tradicional. Geralmente, quando a mãe acabou de ter bebê, principalmente parto cesárea, a barriga ainda tá um pouquinho grande. E aí a gente não consegue fazer a cavaleiro tradicional que eu vou ensinar agora. Então a gente faz aquela anterior, que o bebê fica sentadinho e de ladinho e fica parecendo a cavaleiro, só que de modo invertido aqui. A cavaleiro tradicional, o bebê abre as perninhas, a gente coloca o bebê sentadinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tá abaixo da mama, tá? Tá vendo o nariz? Então eu vou precisar levantar ela com um paninho. Um coeirinho, coisinha assim. Isso é importantíssimo na posição. Sempre olhar a boca do bebê com relação à mama. Vou dar uma dica daqui a pouco com relação a isso. Deixa eu só terminar essa posição e aí eu dou a dica, ó. Aqui ela já tá na altura da mama, tá? Trago ela, espero ela abrir a boquinha, trago ela e posição de cavaleiro. O bebê mama como se estivesse montado no cavalo mesmo, tá? Não precisa ter medo que essa posição não machuca o bebê, tá? Essa é uma das melhores posições, principalmente para prematuros, para mamas pequenas também, ajuda bastante. Mamas muito grandes, que tem muito volume ou flacidez, o que a gente indica? Às vezes a mama fica aqui embaixo, a boquinha do bebê tá aqui, e aí ela precisa subir. A gente consegue subir com a mão, só que com o tempo ela vai caindo. E aí o que a gente indica? Fazer uma tipóia ou um rolinho. Como é o rolinho? A gente pega uma fraldinha, enrola, coloca aqui debaixo da mama, a mama mesmo já sustenta a fraldinha, então fica aqui dando suporte. Ou então a gente pode fazer uma tipóia. Pega a fralda, ponta com a ponta, amarra no pescoço aqui, traz e passa aqui debaixo da mama, que dá o suporte pra mama, tá? Dá esse suporte pra mama e ela fica na altura da boquinha do bebê. Mas mesmo assim a mãe tem que fazer a preguinha em C, tá? Porque auxilia muito na prega do bebê, essa prega em C. Então, dá esse suporte pra mama, auxilia pra mamas volumosas e que tem muito peso, tá? Com relação às posições para os tipos de mama. Geralmente, gosto muito de cavaleiro, da posição de cavaleiro. Eu, na minha prática, gosto muito da posição de cavaleiro para mamas pequenas, porque o bebê projeta bastante a boquinha pra frente. Mamas volumosas eu gosto mais, geralmente a gente vê melhor, não é que eu gosto mais, mas a gente vê melhor, o bebê mamando melhor na posição invertida, porque a mama às vezes pesa muito. Na posição de cavaleiro você não consegue subir tanto, então na invertida às vezes ele pega melhor, tá? E a tradicional para as mães que se sentem bem. Tem as posições deitadas também, mas isso varia da preferência da mãe. Assim, tem gente que gosta, mas eu recomendo ter muito cuidado, porque às vezes a gente dorme, então precisa ter bastante cuidado de fazer posições deitadas para não dormir e o bebê não ter risco de sufocamento, de rolar por cima dele, tá? Essa questão de posicionamento não é o único fator essencial para o bebê mamar bem. A gente precisa ter uma boa pega, uma boa sucção, então tudo isso precisa ser avaliado. Aqui eu estou mostrando opções para as mães testarem, para se sentirem mais confortáveis durante a mamada. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a quem está acompanhando, quem acompanhou a live, que não deu certo. Um abraço a todos vocês. Um beijo!